são pessoas igual a gente mesmo, ou que você queira, o nome técnico, consciências extrafísicas. Nós, por exemplo, o seu anjo de guarda vai amanhã ter uma vida e você vai ser o anjo de guarda dele. Você troca de posição. Isso é o que acontece mais. Então, são consciências mais ou menos do mesmo nível evolutivo, mas em dimensões diferentes e manifestando por veículos de manifestações também diferentes. Então, por exemplo, é muito diferente o seu amparador, que vai ajudar você através do psicossoma, ou seja, do soma, do corpo, do veículo, que é o emocional. Ele tem muito mais amplitude de manifestação. O acervo de possibilidade deles é muito maior do que o soma dá para a gente. Então ele tem, por exemplo, aquilo que para nós seria uma precognição, o que vai acontecer, ele já tem uma visão de conjunto ampla, ele está vendo o que vai acontecer, devido ao processo da dimensão, entende? Certo. Agora, esses anjos não têm nada, vamos dizer assim, de conotação neles mesmos, do ponto de vista assim, místico ou processo religioso do jeito que tem. Isso aí tudo é criação nossa devido à repressão da nossa própria vida. Então os arquétipos da própria vida nós criamos, porque nós todos recebemos uma influência de condicionamento enorme, a lavagem cerebral própria do próprio lar, da criação, da escola, da vida profissional, da vida social. Isso é uma lavagem cerebral constante que a gente tem que tirar e priorizar o processo da consciência. Então, por exemplo, no Instituto, nos nossos processos, nós buscamos que a pessoa raciocine por ela e decida que ela deva buscar a sua evolução. Ela tem que dinamizar, agilizar a sua evolução pessoal para ajudar todo mundo que esteja em torno dela. Os entes amados, quem ela gosta, de que modo que ela pode ajudar. Ela melhorando, ela vai melhorar todos. Uma pessoa, por exemplo, um próprio psicoterapeuta, ele ajuda melhor os outros se ele for mais rígido, se ele for mais sadio. Se ele se sentir bem com a vida, ele está bem com a vida, ele vai ajudar muito mais. Entende? O nível. Você conhece, digamos assim, o seu anjo da guarda na dimensão extrafísica? Não, do ponto de vista nosso é mais sério do que isso. Nós dividimos as pessoas e os processos conscienciais em 4 tipos básicos daquilo que a gente vê. Você vai lá frequentemente? Veja bem, primeiro nós somos aquilo que nós chamamos de uma consciência humana, que é um pré-serenão. Nós estamos caminhando para uma serenidade maior, sadia. E segundo, existe aquilo que nós chamamos do desperto. O desperto é o desassediado permanente total. É aquele que não recebe mais influência sem saber que está recebendo. Ele sempre sabe e se defende. Se defende sem atacar. É uma autodefesa energética sadia, positiva, cosmoética. Então veja, aí nós já falamos do pré-serenão, que é o homem e a mulher comum, qualquer pessoa dessa, o gênio, o nobelista, o prêmio Nobel, etc., todos são pré-serenões. Agora tem o desperto, que é aquele que é o desassediado permanente total. Agora terceiro, é aquele que nós chamamos do orientador evolutivo. Então, por exemplo, você pode encontrar até o desperto muita gente que tem esse amparador, que seria o anjo de guarda, o anjo guardião. Mas eles não têm noção do que seja o orientador evolutivo. O orientador evolutivo é aquele que dá orientação, que estabelece diretrizes melhores, que sugere as coisas para o grupo evolutivo dele. Então ele é maior. Então, por exemplo, no caso nosso, na projeciologia, nós procuramos identificar essas coisas todas. Você, como pré-serenão, você vai se transformar num desperto e vai localizar, além do seu amparador ou dos seus amparadores, você tem que localizar e identificar o seu orientador evolutivo. Eu conheço meu orientador evolutivo há várias décadas. Agora, quando ele aparece, eu sei que vai haver uma modificação drástica em alguma coisa da minha vida. Entendeu? Então, há uma modificação. Isso, para mim, isso é exato. Entende? Não tem dúvida a respeito disso. Entendeu? Com o passar do tempo, são fatos palpáveis, igual que eu estou aqui ó, com a minha mão. É tão real igual a minha mão. Agora, à medida que você frequenta essa dimensão, ela vai se tornando mais... Você vai aurindo lições, experiências, experimentos e outra coisa, exemplos. E do ponto de vista da percepção, ela vai se tornando cada vez mais presente, vai se tornando, mais por exemplo, no meu caso, eu sou capaz de estabelecer um campo com a maioria das pessoas. O campo é de energia. Uma pessoa, por exemplo, não tem clarividência alguma.
Eu coloco ela debaixo do meu braço igual uma galinha com um pintinho. Então, como eu estava falando, 48 horas, 72 horas, a gente defaz a cabeça da pessoa. Eu já fiz vários que estão trabalhando comigo por causa disso. Tem muita gente que não vem com um curso intermissivo avançado para estar entendendo tudo que a gente está falando nesse nível. Então a gente começa a pôr a pessoa para fora, a retirá-la lá do íntimo dela, ela mesma. A gente desencadeia o processo e ela toma conta. Entende como é que é? Tá. Agora, tudo com lógica, sem fazer a cabeça de ninguém, sem hipnose, sem sugestão. A gente dá a técnica, o processo é esse. Pega ou larga. Não, o seu discurso está se vendo, mexe com ideias, é um processo. É só ideia, né? porque o processo nosso todo é de ideia. Mas me diga uma coisa, você aproveita todo o seu tempo de descanso na viagem? Não, pelo seguinte, quando nós começamos a trabalhar demais aqui, na dimensão física, se você começar a sair demais, naquilo que nós chamamos da projeção de consciência contínua, e numa série delas, você pode se alienar. Então você tem que julgar com isso, você tem que ser a multidimensionalidade lúcida, constante. Você tem que julgar com todos esses fatores. Agora veja, outra coisa, você tem 24 horas. O mínimo, por exemplo, eu preciso de dormir quase sempre 4 a 5 horas, não preciso mais do que isso devido à minha própria idade. Agora, eu sou capaz de refazer as minhas energias com 15 minutos. Eu me deito e refaço o processo através do holochakra. A gente sabe desencadear o estado vibracional e alcançar aquilo. Então você é capaz de, vamos dizer assim, fazer uma reciclagem constante da coisa, mas isso não é bom. Tu vai chegar a um ponto que o seu corpo, o soma, não admite isso. Eu, por exemplo, eu passei por isso. Eu comecei a ver esses processos aos 9 anos de idade. Aos 14 eu já tinha uma noção ampla e já tinha lido centenas de obras sobre em vários idiomas sobre o assunto. E já tinha uma biblioteca pessoal. Pra você ter uma ideia, Miguel, a minha biblioteca hoje, eu não conto isso como farofa nem nada, mas ela tem 52 anos, hoje. Hoje eu estou fazendo uma força para selecionar meu processo e colocá-lo melhor. Eu ainda não consegui levar a informatização para a minha biblioteca. Mas ela, pessoalmente, as milhares de obras que eu tenho são todas anotadas e positivas pela minha mão. Agora, são 50 anos, é meio século, não se joga isso pela janela. Então, veja bem, e essa biblioteca foi um acervo selecionado. São muitos anos que eu me dediquei ao processo. Agora, por quê? O que é que deu isso? Isso aí me levou para aquilo que nós chamamos do mental soma. Então, eu dou muito valor para o processo do discernimento. Boa vontade, boa intenção, todo mundo tem. O que falta é discernimento. Uma pessoa que alcança um nível de discernimento maior, ela vai render mais evolutivamente. Então, isso é mais do que lógico, não tem jeito de atacar esse fato. Agora, a partir disso, então, eu comecei a trabalhar, depois dos 14 anos, e desencadear esse domínio pessoal do processo da energia. Com isso, eu sou capaz de fazer a projeção, pelo menos, de energia a qualquer hora, a qualquer momento. Mas isso não satisfaz, às vezes, aquilo que você quer. Porque, às vezes, o melhor da projeção é você sair de corpo mental, quando for possível, quer dizer, de mental soma, corpo de discernimento, e ir para uma comunidade extrafísica do mesmo nível e ter a comunicabilidade lúcida, com expansão da sua consciência lá. Às vezes você faz. Isso às vezes, mas eu não consigo fazer isso sempre que eu quero, não. A gente escuta muito que no Oriente, por exemplo, essas pessoas entram naquilo que eles chamam de samadhi, o samadhi, o satori e outras coisas mais. Mas isso tudo é pequenininho porque naquele ponto daquela experiência oceânica, como eles dizem, não há uma comunicação interconsciencial. Eu quero ver a pessoa ir lá e ter comunicação com a consciência naquele nível e trazer a experiência, a lição do processo, da experimentação, aqui para a vigília física, sem perder a lucidez. Sem hiato da hipnopompia, hipnagogia ou qualquer coisa nesse sentido. A pessoa vai lucidamente com consciência contínua. Isso é muito difícil. Quer dizer que na dimensão extrafísica há vários níveis, né? Há vários níveis, há várias comunidades, e há uma hierarquia evolutiva. Existe uma sociedade lá, há uma organização. Há organizações o tempo todo. Há produção. Negativas e positivas. Existe uma economia, como é isso lá?